Deus e maravilhoso Pai, aqui está o teu ministro, Senhor, que vai trazer a tua palavra. Meu Deus, meu Pai, ele será neste lugar profeta de Deus, ministro de Deus, em nome de Jesus. Há poder no teu sangue, há poder no teu nome sobre a vida do teu filho. Receba esse homem de Deus, glorificando a Jesus, com as palmas bem fortes, para adorar. Senhor. Amém. Quero agradecer a irmã Sônia ter lembrado da gente. Abra sua Bíblia em um salmo bastante conhecido, o Salmo 121. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Salmo 121. Prometo não delongar. Salmo 121. Só bastante conhecido, né? Louvado seja Deus. Eita Deus maravilhoso. Glória a Deus. Salmo 121, os irmãos vai achando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 121 é um salmo bastante conhecido e as primeiras frases desse salmo, louvado seja Deus, vai dizer: eleva os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra. Pode ficar à vontade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus é fiel. Muito obrigado pela oportunidade de te adorar e de ter vindo. Nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Amados, o salmista ele falou nesse salmo algo muito interessante. Ele começou dizendo: eleva os meus olhos para os montes, me pergunto de onde virá o meu socorro. Ele fez uma pergunta, né? Ele começou perguntando: da onde que vai vir o meu socorro? É como se eles dissessem: da onde vai vir essa porta, essa vitória, ou essa bênção que a gente precisa? Da onde vai vir socorro? Será que da onde vai vir o que a gente precisa? E quando que vai vir e quando será? Porque tem pessoas que já estão esperando tanto tempo a bênção que não aguenta mais alguém dizer que Deus está falando. Porque já estão esperando há muito tempo. E muitas vezes tem pessoas que falam às vezes e não acontece. Eu creio que se fosse Deus, aconteceria no tempo que propriamente Deus falasse, porque Deus não volta atrás da sua palavra. Deus não Por isso que eu velo muito pela palavra de Deus, que a palavra de Deus é que é libertadora. O resto é resto. E quando o profeta fala: leve os meus olhos para os montes e pergunte de onde virá o socorro, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, porque eu não sei o que você precisa, mas com certeza essa palavra que Deus trouxe no meu coração vai falar contigo. Eu vou falar. Eu não me preocupo nem um pouco em falar bonito, em saber pregar. Eu falei para Deus que se Deus quisesse me levantar, quando eu perdi minha visão, que já era para eu estar morto antes de perder minha visão por causa do tráfico, mas Deus achou alguma coisa em mim, por isso que ainda eu estou vivo. Eu falei assim: eu vejo de uma forma diferente, não precisa tanta coisa como tem um ditado bem popular: não precisa enfeitar o boneco, não. Tem que ser o que eu sou, sem diplomacia, na humildade, na graça. O que importa é que Deus fale contigo, e eu fico muito preocupado com isso. Por isso que eu vejo tanta gente que às vezes está correndo atrás de tanto diploma, em tantos estudos teológicos, que muitas vezes não acontece nada. Eu sou da sede da Assembleia de Deus Madureira, e quase todos os pastores do nosso ministério são formados em mestrado em teologia. Aí chega naquele altar enorme, gigante, aquela igreja linda, e aí senta eu lá perto deles, com pouca teologia, né? Mas debaixo da revelação da poderosa palavra. Glória a Deus. O ministério confirma
dizimado por Deus, que é o mais importante em nome de Jesus. A minha maior preocupação é que Deus fale contigo nessa noite. Quando o profeta fala que ele queria levar os olhos dele além dos montes, o monte é o problema que ele estava passando. Vai pensar no seu coração comigo, qual é o problema que tu está passando hoje? Se você for começar a colocar em pauta os problemas que tu está passando, tu vai perguntar: Deus, será que realmente eu vou receber? Será que realmente vai acontecer? Porque tem coisa na minha e na tua vida que muitas vezes a incredulidade cresce tanto no nosso coração que às vezes a gente pergunta: será que realmente vai acontecer? Mas eu quero dizer, irmão, diante dessa palavra, todas as coisas são possíveis naquele que crê. Glória a Deus. Glória. E que não importa o tamanho do problema, porque o monte é uma coisa enorme, alta, grande, forte, intransponível. Mas esse Deus é maior do que todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. E quando a gente começa a ver essa palavra, eu começo a ver o coração de um homem que era adorador, que era homem de Deus, escritor dos salmos, mas que porventura passou um problema tão difícil na vida dele que pensou em desistir. A Bíblia vai dizer que quando João Batista, depois de ser preso, logo depois que foi preso, que ele foi levado lá no cativeiro, ele pegou 2 dos seus discípulos, mandou perguntar para Jesus se realmente ele era o enviado que ia abrir caminho e se realmente Jesus era Jesus. Ou seja, ele estava com tanta tristeza no coração dele que ele foi perguntar se realmente Jesus era mesmo Deus ou se não era, porque na situação que ele estava passando ele queria perguntar, porque ele não acreditou que o final dele seria um cativeiro e a cabeça dele rolando no chão. Só que a gente tem que entender que a nossa visão é tão limitada no sentido de quando a gente se trata de Deus, que para ele o fim da vida dele era o cativeiro, e para Deus a vida dele continuaria na eternidade. Aleluia. Por isso que aí é onde começa a limitação da nossa visão. Por isso que o profeta diz: eleva os meus olhos para os montes, porque o problema é onde a gente está olhando. Esse é o problema. O problema é onde a gente está colocando a nossa fé. Olhos significa fé. Aonde a gente está colocando a nossa visão, a nossa fé, a nossa força, a nossa vontade. Porque se a gente está colocando a nossa vontade em tantos problemas, olhando só para os problemas, aí a gente vai sentir aquela tristeza no coração. Mas se a gente perceber e começar a olhar não para a situação que está mais lá na frente, para o que vai acontecer, aí você começa a usar o que tem dentro do seu coração e da sua mente. O seu coração interliga com a sua mente, que entra na sala do trono, que começa a ceiar o Espírito Santo. Você começa a sentir o que nós chamamos de fé, que é esse dom gratuito dado por Deus. E quando você tem fé, você consegue ligar na visão que Deus quer que você tenha, e você começa a receber antes de você receber. Pastor, me explica melhor para eu entender. Você vê antes de acontecer, porque a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento. Por que fundamento? Porque você precisa ter o firmamento. Se você não tiver fé, você não tem certeza. E por que a Bíblia diz? Você precisa não ver, mas crer, porque tudo que está aos seus olhos carnais ao seu redor vai dar tudo errado. Se você começar a observar o que está olhando ao teu redor com os olhos normais, vai dar tudo errado. Mas se você começar a olhar e usar os olhos da fé, os olhos espirituais, você vai começar a ver antes de acontecer. Glória a Deus. Aí você começa a usar isso que nós chamamos de fé. É quando você fecha os olhos, fecha teus olhos por um segundo, só para você ter uma noção do que eu estou falando nessa noite. Se você acabou de fechar os seus olhos, pensa naquilo que você precisa. Eu não sei qual que tu precisa. Uns precisa de saúde, outros de carro, outros de dinheiro, outros de casamento, outros de vida. Não sei. Eu sei o que eu preciso. Eu já estou imaginando no meu coração o que eu preciso, porque nesse momento o que eu mais preciso é, se eu voltasse a minha visão, seria ótimo para mim, porque eu voltaria a dirigir, né? E voltaria a mais ou menos uma vida normal, basicamente normal. Então, pensa no teu coração o que você precisa. Você começa a imaginar nesse momento o que você precisa, e você começa a pensar agora no seu coração, ainda com os olhos fechados, por gentileza.
naquilo que você precisa, agora começa a pensar no tamanho do seu Deus. E o que o seu Deus pode fazer por você. E quanto esse milagre, para os teus olhos, pode ser grande, mas para Deus não significa nada. Ele pode fazer a qualquer momento. Aí você começa a ver que Deus pode fazer isso na tua vida. E que você vai conseguir, que você vai receber. E que não vai parar por aqui. Que não é o fim. Que Deus ainda está na tua vida. E Deus não está morto. Deus não está cego, não está surdo. Ele ainda pode fazer. Glória a Deus. O problema da minha e na tua vida é porque muitas vezes nós não cremos o tamanho do nosso Deus. Essa é a nossa deficiência maior. Porque a gente não acreditamos no tamanho do nosso Deus, naquilo que Deus pode fazer. Porque a gente é tão pequeno, é tão insignificante, a gente é tão fraco, que muitas vezes a gente não consegue observar que a nossa vitória está tão perto e que esse Deus tem todo o poder sobre a mão dele. E se ele der uma ordem nesse minuto, aquilo que parece impossível nos teus olhos começa a acontecer. Só que a gente tem que entender uma coisa, para a gente não demorar, vou poder ser mais rápido possível. A gente começa a entender que dentro do nosso coração a gente tem que ser adorador de verdade. E um dia o Espírito Santo de Deus chegou para mim e falou assim: você sabe o que é adoração? Eu fiquei por alguns minutos meio perturbado, porque eu não sabia o que eu falava. A adoração para mim era levantar as mãos na igreja, era chorar. Só que a gente chora e muitas vezes é emocionalismo. A gente levanta as mãos e muitas vezes é sensacionalismo. E muitas vezes a gente lê a Bíblia, só que a gente só lê e o coração está longe de Deus. Às vezes a gente ora e Jesus fala para a gente: se você fala quase com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. E eu começo a imaginar: o que é adoração, Deus? E o que a gente precisa para ser adorador? E o Espírito Santo de Deus começou a me levar numa dimensão espiritual que eu não entendia o que é adoração, mas ele começou a me apacentar naquele momento e me ensinar o que é adoração. E ele começou a dizer para mim: filho, você sabe o que é adoração? Eu vou te explicar o que é adoração. Adoração é quando perde 10 filhos e tem uma lepra de cima a baixo no seu corpo, e quando a única pessoa que você precisa ouvir uma palavra de consolo olha para você e diz: amaldiçoa teu Deus e morre, e você se levanta com sua pequena força, com a sua insignificância, e diz: eu vim nu, e nu eu voltarei, e eu quero adorar independente do que está acontecendo. Oh, aleluia! Isso é Jesus. Eu comecei a perguntar: Senhor, o que é adoração? E Deus falou: filho, você sabe o que é adoração? Adoração é quando você chega no limite da sua vida, perto do poço de secar, se sentindo a pior pessoa. Porque aquela mulher não conversava com ninguém, meu irmão. Ela não tinha amigo, ela não tinha alguém para dar um consolo. A vida sentimental dela era destruída. A pior coisa é você sentir que uma pessoa está te menosprezando ou te rebaixando. Isso aí é uma coisa que dói no coração. Uma vez eu fui ministrar a palavra, eu esqueci até o nome da cidade que eu fui ministrar a palavra. Quando o pastor percebeu que eu não enxergava, ele começou várias vezes a ir na minha cadeira e perguntar: é você mesmo que vai pregar? Eu já estava quase saindo e indo embora, meu irmão. Sinceramente, porque eu sei que se aquele pastor não me chamar, a agenda é o que não falta na minha vida. Viagem é o que não falta, porque quando levanta é Deus. Eu não dependo de homem, eu não preciso bajular ser humano para receber alguma coisa. Eu vejo muita gente bajulando, passando a mão na cabeça. Eu sei quem chamou, eu sei quem é. Não precisa você estar olhando e confiando nos seus olhos em homem, não. Quem chamou foi Deus. Se alguém gostar de você, bem. Se não gostar de você, Deus te chamou e pronto, meu irmão. Estava todo mundo mandando aquele: Sérgio, cala a boca, ele não vai te escutar. Aí ele gritou tanto que Jesus parou e disse: vai lá chamar ele, porque agora quem está chamando sou eu, não é mais um homem. Porque mandaram você calar a boca até hoje, mas a partir de hoje você vai se levantar, porque quem está chamando é você. Deus faz desse jeito. E o pior, tem muita gente que pensa que cego não enxerga, e cego enxerga mais aqueles que vê. Eu provo isso na Bíblia, eu vou te explicar. Estava todo mundo olhando para Jesus dizendo: aquele ali era Elias. Não, aquele ali é o João Batista. Não, aquele ali é a reencarnação de Elias. Não, é só um profeta.
Não, é um homem que se levantou e sei lá, tá falando alguma coisa, mas vamos lá seguir ele. Aí se levantou aquele cego e disse, não, aquele lá é filho de Davi, e eu sei que ele pode fazer alguma coisa. Ou seja, ele não enxergava, mas não precisa enxergar para ver Deus, meu irmão. Glória a Deus. Porque às vezes a gente está, o nosso milagre está diante dos nossos olhos, a gente não está enxergando. E como às vezes a gente está perto de receber e muitas vezes a gente não recebe. Porque a Bíblia vai começar a falar sobre isso. E só para a gente encerrar, quando o Espírito Santo de Deus começou a conversar comigo e disse, filho, a adoração é quando Jesus se encontra, quando eu, melhor dizendo, se encontro com aquela mulher do poço de Sicar. Uma mulher totalmente abandonada, destruída. Mas eu mudei a história da vida dela e ela se entregou para mim. E aquela desprezada que ninguém queria buscar água com ela, porque ela buscava água meio-dia com o sol rachando. E toda mulher buscava água 5 horas da manhã. Jesus chegou para ela e disse, mulher, eu mudo a tua história a partir de hoje. Ela foi uma das maiores missionárias que já existiu. Ganhou uma cidade inteira. Já imaginou, Simões, se nós ganhássemos essa rua para Jesus? Não seria muita coisa. Agora imagine uma mulher chegar desprezada, mas quando entra na cidade, ganha a cidade inteira para Jesus, meu irmão. Sabe o que Deus está fazendo? Que pode todo mundo te desprezar, mas quando Ele te chama, todo mundo é obrigado a respeitar a unção de Deus que está na tua vida. Eita glória! Nisso tudo, eu queria resumir essa palavra para te dizer que quem te chama foi Deus. Porque às vezes você chega no seu serviço, aí tem alguém muito melhor do que você lá, aí você fala, poxa, eu sou tão pequeno, mas Deus pode te colocar muito maior do que eu. Pode te colocar muito maior, porque a gente está tão acostumado com migalha, meu irmão. E como que Deus é o Deus da prata e do ouro, se muitas vezes o filho do diabo tem mais coisa do que a gente? E eu fico perguntando isso para você, você responde no seu coração. Sem delonga, para encerrar essa palavra, quando o Espírito Santo de Deus chega para mim e diz, filho, você sabe o que é adoração? Adoração é quando você tem a confiabilidade no meu espírito. Quando você é jogado numa cova dos leões, mesmo, que é como aqui já foi falado, quando todo mundo te abandona e prefere que você morra, mas você prefere morrer do que negar esse Deus. Quando todo mundo te abandona, aqueles leão não tocam em você, porque você tem a confiança em Deus. Meu irmão, pode se levantar o maior leão contra a tua vida, meu irmão. Se você estiver na proteção de Deus, nada te atinge. Aleluia. Eu estou dizendo isso e eu tomo essa oportunidade para falar que eu estava na minha casa, acho que tem uns 5 dias atrás. Isso. Eu nem quis mandar uma mensagem, porque eu sabia que eu ia vir aqui. Foi quando o Espírito Santo de Deus, irmã Súria, ele se aproxima de mim e fala no meu ouvido, diga para minha filha que esta prova vai chegar ao fim. Ai, Deus! As suas angústias, por mais daquelas mais desprezíveis que tu sente pela manhã, Deus diz que chegará. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus disse para mim, irmã Súria, que o diabo não tocou até hoje porque tu ora. Glória a Deus. Porque a maior sede do diabo é tirar a vida daquele que tu está orando. E Satanás tinha feito uma armadilha para levantar alguém para tirar a vida daquela pessoa, né? E o Senhor botou a mão e não deixou que ninguém tocasse. Porque você está orando. E sabe por que até hoje não morre? Porque tem promessa. Quem tem promessa não morre antes que Deus cumpra tudo que Ele porque uma missionária chegou em mim e falou assim, olha, tu vai perder a tua visão. Ela falou para mim, na época. E ela falou, olha, você vai perder a sua visão, mas você não vai morrer no tráfico de droga. Eu andava com uma pistola na cintura, nunca dei tiro em ninguém, mas gostava de vender droga. Gostava de chegar numa festa, encostar a moto, fazer aquelas coisas terríveis que as pessoas vivem por aí. Mas o Senhor viu em mim algo
Aleluia. Eu não sei o que Deus tinha comigo, mas Deus viu algo em mim e falou que antes que eu morresse com 18 anos de idade, eu perderia minha visão, mas ele não perderia a minha alma para Satanás. Você vê a situação. Eu cheguei naquela mulher e falei assim, poxa, mas quer dizer que Deus está cegando as pessoas agora para ir para a igreja, minha senhora? Ela falou assim, não, é porque Deus tem um negócio contigo e não vai perder a tua alma pro diabo. Aleluia. E eu quero deixar essa palavra para você. Minha irmã, aconteça o que acontecer, a tua família é de Jesus. Nem que Deus para isso jogue um anzol e puxe, mas Ele não vai perder a tua família para Satanás. Eu acho que a coisa terrível não é nem ver uma família, um familiar seu, por mais que seja difícil, ver um caixão ali estendido. Deve ser muito terrível. Nossa, eu imagino que deve ser a coisa mais assustadora do mundo a gente ver alguém que a gente ama no caixão. Só que a coisa mais terrível que tiraria a nossa paz é nós saber que aquela pessoa perdeu a salvação. Porque se você vê uma pessoa que você ama no caixão e ela for de Cristo e buscar e carregar essa cruz até o fim, a gente está no nosso coração que um dia a gente vai rever essa pessoa e vai abraçar ela e vai dizer assim, poxa, valeu a pena a gente continuar, valeu a pena a gente buscar, e agora a gente está aqui, né? Porque se a gente não lembrasse de quando a gente chegar lá no céu, a gente não tinha como agradecer a Deus, como a Bíblia diz que nós iremos agradecer a Deus. Então não tem como é que Deus vai tirar toda a memória e você não vai lembrar de nada se você vai agradecer ao Senhor, né? Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração, e que Deus abençoe tua vida nessa noite. E sabe uma coisa, que independente do que aconteça, por mais que os montes sejam tão grandes, seja uma coisa assim terrivelmente enorme, o nosso Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Ele é maior. Por isso que uma vez eu sinceramente, eu confesso para os irmãos, eu falei para Deus que eu ia parar de ministrar a palavra. Porque sabe, viajar, tá viajando direto, tá saindo, tá pregando. Eu falei, Senhor, eu não quero isso para minha vida não. Assim, cego desse jeito eu não quero mais. O Senhor tem um poder, então por que o Senhor não me cura? Será que eu não estou merecendo? Talvez ainda não estou preparado, porque eu não quero mais não. Pregar cego não é legal não, não é fácil não. Você tá tendo que gravar texto bíblico, tanta coisa, e tá pregando direto, e o pior, além de ser